Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso curso TEA-TDAH, né? Vamos falar um pouquinho na mudança aqui do TDAH na adolescência, né? Sim, são algumas mudanças claras aqui nos sintomas, né? Então, na infância, a hiperatividade é mais evidente, né? Ou seja, a criança é inquieta, tem dificuldade de ficar sentada, ela fica lá mexendo as pernas, andando para um lado para o outro, né? A impulsividade aqui é intensa. Já na adolescência, a hiperatividade física assim diminui, mas aumenta assim a inquietação interna, né? A sensação de inquietude e dificuldade de relaxar, ou seja, é como se os pensamentos estivessem mais inquietos, não o corpo físico tão inquieto assim, né? A inquietação é mais mental, né? Outro ponto, na infância, a desatenção ela se manifesta por dificuldade de seguir as instruções e concluir tarefas, como a gente tinha visto aqui nas videoaulas anteriores. Já na adolescência, essa desatenção está mais relacionada com planejamento, organização e priorização de tarefas, né? Tarefas acadêmicas ou tarefas sociais, né? Então, assim, quando a criança, normalmente você dá ali as tarefas que ela tem que seguir, né? Agora, como adolescente, ele tem que planejar, tem que se organizar melhor. E aí que o TDAH impacta nisso, né? Na infância, a, a impulsividade está mostrada assim, em interrupções constantes, né? Em comportamento agressivo. Já na adolescência está mais relacionado assim com decisões de risco, né? Decisões arriscadas, né? Então, quando o adolescente ele começa a dirigir e tal, né? Começa a dirigir, pode dirigir de forma arriscada, pode fazer uso de abuso de substâncias, álcool, drogas, né? Enfim, e dificuldade de avaliar assim as consequências das ações ao longo prazo, né? Bom, a gente vai falar também um pouquinho sobre os impactos assim acadêmicos, né? Então, na infância, a criança tem um pouco de dificuldade de seguir as regras da sala de aula, manter atenção em atividades longas, né, concluir as tarefas. Mas quando entra na adolescência, que é exigido mais ali da criança, é exigido mais assim uma autogestão do aprendizado, ela começa a enfrentar problema, né? Ela não consegue fazer essa autogestão, ela começa a esquecer dos prazos, né? Ela começa a ter uma dificuldade a lidar com a maior carga de estudos. Então, por exemplo, né, vai chegando próximo ali do ensino médio, né? Então ela está se preparando ali para um vestibular ou está se preparando para se aplicar para uma universidade, né? E ela tem uma maior carga de matérias, maior carga de trabalhos, ela é avaliada em relação aos seus pares, né? E a criança com TDAH ela começa a ter esse problema na autogestão do próprio aprendizado, né? Além disso, tem mudanças sociais e emocionais, né? Ou seja, na infância ela tem dificuldade de compartilhar brinquedo, né? Obedecer às regras das brincadeiras. Já na adolescência, ela tem os problemas aqui de interpretar as normas sociais. Ou seja, né, ela é diferente das outras crianças. Como a gente tinha visto aqui no desenvolvimento, né, o neurodesenvolvimento dela, lembra aquela regra dos 30%, né? Então as crianças ali tá com 13 anos, mas tá com cabeça de 10 anos, né? Então acaba não entendendo as brincadeiras ou não gostando das brincadeiras das crianças neurotípicas da sua faixa etária. Então com isso ela pode ter conflitos com os amigos, ela pode ter baixa autoestima, pode até ser levada assim a um isolamento, né? Um, Na infância, ela tem pouco consciência do transtorno dela. Já na adolescência, ela começa a perceber mais das suas dificuldades, né? E com isso ela pode ficar mais frustrada, ela pode ficar mais ansiosa, pode ficar deprimida, né? Bom, em relação ao relacionamento com a família, né? Na infância, a família está sempre intervindo mais, né? Oferecendo suporte, e a criança aceita mais isso. Na adolescência, né, mas não é típico apenas do TDAH, no adolescente de uma maneira geral, né, ele é mais resistente aqui às regras, né, e com TDAH então ele além de ser mais resistente, ele vai ter mais conflitos com os pais, né, ou seja, por quê? Porque ele ainda tem, além dos hormônios aí da adolescência, ele também tem mais dificuldade na autorregulação, tá bom? Ah, bom, quanto aos riscos associados na adolescência, né? Na infância, a impulsividade pode levar assim a pequenos acidentes, né? Se machucar, cair, coisa e tal, né?
Já na adolescência, está o maior risco assim, comportamentos perigosos, como por exemplo, direção imprudente, né? Uma coisa interessante até que o professor Barclay fala, né? O Dr. Barclay fala, né? No curso dele, né? Nas aulas, videoaulas dele, falou assim, olha, você dá um carro a uma criança de 18 anos, na verdade você usa a regra 30% ali, a criança é menor, até a cabeça dela é de 15 anos, né? Então ela pode ter uma direção imprudente, né? Ela pode se envolver com substâncias ilícitas, né? Pode ter relacionamentos instáveis, né? Autodestrutivos, né? Muito bem. Falamos um pouquinho sobre as características do TDAH na adolescência, depois a gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas sobre intervenções. É isso aí.